E dali eles passaram a quebrar tudo quanto é loja de comerciante estrangeiro. Olá, amigos! Passando aqui para mais uma edição do Avesso da História. Fazia tempo que a gente não trazia nenhum avesso, né? Pois é, você já conhece. É aquele quadro no qual a gente fala sobre assuntos muito pouco abordados nos livros de história, quase não aparecem. E, às vezes nem aparecem. Foi o caso da Guerra do Pente, um conflito que aconteceu lá no Paraná, lá em Curitiba, capital do Paraná, 1959. Eu falei Guerra do Pente, você não escutou errado. Pente, esse objeto que está aqui na minha mão. Pois é, gente, por causa de um pente, houve um conflito lá em Curitiba que deu trabalho para ser debelado. Ele ficou conhecido como a Guerra do Pente, conforme eu falei. Em 1959, o que acontecia no Brasil? O Brasil era governado naquela época por Juscelino Kubitschek, o JK. Né? O Brasil vivia um período de grande prosperidade, grande crescimento industrial, muita modernidade, mas a população no geral não estava muito bem. Muita carestia, alimento estava muito caro, salário muito baixo, enfim, a situação da população e do trabalhador de um modo geral não era muito boa. Naquela época, o governador do Paraná chamava-se Moisés Lupion. E o que acontece? O Paraná foi um estado que recebeu muitos imigrantes. Né? Os estados do sul, de um modo geral, as condições climáticas, né, a atividade agrícola muito intensa, então isso atraiu muitos imigrantes. Né? E no caso do Paraná, atraiu muitos turcos, sírios, libaneses. Tá? Esses sírios, turcos, libaneses se dedicaram muito ao comércio, né? Que é uma tradição desse povo. Lá eles montaram várias lojas comerciais. Acontece que eles eram vítimas de um certo preconceito da população local. Por quê? Eles acusavam os turcos, né? Eles chamavam todos de turcos, independente de ser libanês, sírio, né? Chamavam de turcos. Diziam que os comerciantes eram ambiciosos, vendiam tudo muito caro, e etc, etc. Muito bem, nesse contexto, o que aconteceu? O governador do Paraná, ele criou um concurso chamado Seus Talões Valem Milhões. O que acontecia? Havia muita sonegação de imposto, né, sobre serviços. Muita sonegação de impostos por parte dos comerciantes. Então, como é que funcionava o concurso Seus Talões Valem Milhões? A pessoa ia na loja, comprava alguma coisa no comércio, exigia a nota fiscal, a intenção era que o consumidor exigisse a nota fiscal. Ele juntava notas fiscais no valor de até 3 mil cruzeiros e aí ele recebia cupons numerados com os quais ele poderia concorrer pela Loteria Federal a um prêmio. Tá? Então, as pessoas passaram a exigir o cupom. Bom, resumo da ópera. Aconteceu um incidente. Né? Um comerciante, um libanês chamado Ahmed Najjar, ele se recusou a dar o cupom fiscal para um consumidor, né, que era o tenente Antônio Tavares, subtenente Antônio Tavares. O tenente ou subtenente comprou o quê? Comprou um pente no valor de 15 cruzeiros. Ora, a legislação não obrigava, né, o comerciante a dar nota fiscal para uma compra num valor tão baixo, mas o subtenente criou caso, enfim, rolou um bate-boca, agressão, foram para as vias de fato. Né? Resumo da história é que o consumidor, no caso o subtenente, ele foi agredido, foi colocado para fora da loja a socos e pontapés. Naturalmente, o comerciante contou com a ajuda dos seus funcionários. Foi jogado lá na rua, literalmente. O que aconteceu? Os transeuntes, os pedestres que estavam passando, compraram a briga lá do consumidor. Ficaram aborrecidos, se solidarizaram com ele, partiram para dentro da loja, quebraram tudo, agrediram o comerciante e dali eles passaram a quebrar tudo quanto é loja de comerciante
estrangeiro, de imigrante sírio, libanês, aí entrou até brasileiro na história. Tá? Eles não livraram a cara de ninguém. Virou um quebra-quebra generalizado. Quebraram tudo, a coisa se estendeu até prédios públicos, enfim, virou uma arruaça, literalmente um quebra-quebra incontrolável a princípio. Naturalmente, foram acionadas as forças policiais, até bombeiro, PM, mas a coisa demorou a ser controlada, levou coisa de 2, 3 dias. Né? A coisa só realmente foi encerrada com a entrada do Exército, literalmente o Exército. Tá? Conseguiu contornar aquele incidente ali e, acredite, eles tiveram que tocar o toque de recolher às 20 horas durante uns 2, 3, 4 dias para poder acabar de contornar a situação. Bom, o que a gente conclui disso? Tudo aconteceu por quê? Porque a população realmente estava numa situação difícil, o país estava numa situação difícil. Né? Tudo foi motivado pelo preconceito e a intolerância com relação a estrangeiros. No caso aí, principalmente turcos, sírios, libaneses. Eles, conforme eu disse, chamavam todo mundo de turco. Né? Havia esse preconceito, essa raiva em relação a esses comerciantes. A gente deve refletir sobre isso. É importante a gente pensar porque o brasileiro ele sempre teve a fama de ser muito acolhedor, muito cordial com o estrangeiro, né? Mas o que a gente vê quando observa um incidente desse, um incidente pequeno, mas a gente vê que esse mito do brasileiro hospitaleiro, acolhedor, ele realmente deve ser repensado, né? Porque parece que depende do estrangeiro. Né? A gente vê, por exemplo, na rua, é muito comum a gente ver brasileiros com muito boa vontade para ajudarem turistas norte-americanos, brancos, etc. e tal, né? Se mostram muito prestativos. Mas como é que eles reagem, por exemplo, se vier um refugiado, um africano, se aproximar para tentar pedir alguma informação, para tentar vender alguma coisa? Será que existe essa hospitalidade, essa cordialidade? Né? Então a gente vê que essa história de acolher bem o estrangeiro, ser hospitaleiro, é uma coisa que precisa ser repensada quando se trata do brasileiro. Né? Às vezes parece que essa hospitalidade, essa cordialidade, ela só acontece quando é conveniente. Não é? Então acho que é um caso a pensar. Um incidente pequeno, mas teve uma repercussão bastante grande. Eu tenho certeza que você não conhecia esse assunto, tá bom? Por isso a gente colocou aqui no avesso da história. É isso aí. Curtiu o vídeo? Curtiu? Deixa aí o seu comentário, deixa a sua crítica, deixa a sua sugestão para esse quadro, né? Porque isso é muito importante para a gente. Um beijo, um abraço polis para vocês e não deixa aí de se inscrever e compartilhar, hein? Até o próximo Avesso da História.